bem que isto, o Mr. Murphy hoje anda aqui assim às voltas comigo. Como eu estava a dizer, é preciso que as pessoas tenham disposição, as mulheres tenham disposição, se sintam bem, se sintam com energia, se sintam bem com elas próprias, para também estarem dispostas a encontrar o seu próprio caminho, a encontrarem força, energia e coragem para se dedicarem a este trabalho, ou sozinhas ou com outras mulheres, porque com outras mulheres ainda se torna bastante mais engraçado. Por isso, é preciso arranjar tempo de qualidade para nós próprias. Para nós próprias. Não é pararmos de trabalhar, sentarmos-nos no sofá com os filhos e com isto e com aquilo à volta. Isso não é o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é, pelo mínimo, levantar, sei lá, 15 minutinhos, meia hora de manhã mais cedo, tomar um belo duche em tranquilidade, para que isso nos coloque um sorriso na cara e dizer: que bom que me está a sentir tão bem, estou-me a sentir tão bem com isto. Esse é que é tempo de qualidade para nós próprias. Não é sentar no sofá e estar com os filhos, ou estar com o marido, ou estar com... sem ser mesmo para nós. Nós temos que arranjar tempinho para nós próprias. Para ler um livro, nas descansadas, para vermos um filme, sairmos inclusivamente com as amigas, até ali ou até acolá. Pronto, ter tempo e de nos prepararmos para um dia de trabalho é, por exemplo, isso. Eu costumo fazer isso. Eu tomo um duche de manhã, fico tranquila, sinto-me energizada e aí vou eu caminhar, fazer exercício físico. Porque também a gente pode ir caminhar, e é bom caminhar na natureza, receber o fresco da manhã, ouvir o chilreio dos pássaros, ver um rio correr a água é sempre vida. Ou então em casa procurar na net, há vários programinhas de exercícios físicos e a gente fazê-los em casa. Depois um bom duche e vamos começar a notar e começar a adorar e não vamos deixar isso mais. É preciso fazer disso uma rotina. Preparar para estar bem, para se sentir bem e fazer um dia fantástico. Além de tudo, é preciso que a gente arranje maneira de ter um descanso, de ter um sono reparador. Não é deitar às 2 da manhã, depois de imensos afazeres e não sei o quê, e às 5 estar a pé outra vez. Isso, ao fim de algum tempo, desgasta, de maneira que uma pessoa pode entrar, sei lá, em burnout, com tanto trabalho, com tanta ocupação e com falta de descanso. É isso que pode acontecer. E quando eu digo descansar com qualidade, não é deitar-se no sofá para ver uma aberração de um filme escolhido sem sentido, ou sem poder estar descontraída e alegre. Respira profundamente 3 vezes e depois escolhe. Escolhe um filme, uma série, um programa que, em vez de te constranger, de estás a ver, ai que chatice, mas o que é isto? Não, te traga energia, alegria e te relaxe. Depois, eu também o faço e faz-me muito bem, que é ligar-me ao meu eu superior, é meditar. Todos nós, os católicos, os cristãos, os que professam qualquer outra filosofia, acreditam em algo que lhe é superior. E quando uma aflição aparece, dirigem-se a esse superior por alguma forma. A maneira mais gratificante, profunda e gratificante, é o recolhimento da ligação direta do nós a essa entidade e conversar com ela, através da meditação.
Mais tarde, daqui por algumas outras lives, eu irei ensinar quem não sabe a fazer essa meditação. Uma meditação acompanhada que ao mesmo tempo nos energiza os nossos 7 pontos de entrada de energia. Entrada e saída, mas depois eu explicarei. Também o que poderá ser mais gratificante é escrever o nosso livro da gratidão. Termos um diário, um pequeno caderno ou até uma pequena agenda. Começa a ganhar o gosto de o preencher com as coisas que te aconteceram pelo dia e as que mais te marcaram, sejam boas ou, pelo contrário, não sejam tão boas. Para que as pessoas as possam ler esses acontecimentos do dia e ter a possibilidade e lembrarem-se de poder crescer com as coisas menos boas ou com as coisas boas. E com as coisas boas, inclusivamente, celebrarem. Nós temos que nos celebrar, temos que celebrar a vida. Temos que celebrar a vida. Sejam boas ou menos boas, ser grata. Ser grata por umas e por outras. São essas coisas que te fazem crescer, que te fazem ser a mulher que és hoje. Não te arrependas. És única, és perfeita, és incrível. Vai com tudo para a frente. Ser grata até pelas pequeninas coisas que te acontecem. Agradece com amor tudo que tens e tudo que te acontece. A gratidão traz-te paz e abundância. Por isso, escreve-as para não te esquecerem. Sobretudo ao fim do dia, sei lá, quando estiveres a preparar-te para ir descansar, para ir fazer a tua noite de descanso, escreve. Não é preciso escrever muito. É preciso escrever aquilo que te lembrares e que achares que te marcou o dia. Bom ou não tão bom, mas tudo isso junto és tu. Tu és um ser único, és fantástica, és perfeita. Vai, segue. Aprende sempre. A tua mente precisa de estar em constante desenvolvimento. Porque se se mantiver uma mente apagada, uma mente que não cuida de saber o novo, porque da noite para o dia, enquanto dormimos, o mundo pula e avança. Por isso é bom, é evidente que nós não podemos saber de tudo, não podemos saber tudo, mas podemos saber o essencial, aquilo que nos traz até ao momento presente. Nós não podemos ficar estagnadas lá atrás. Vamos ter cuidado com o nosso mindset. O mindset é a nossa maneira de pensar, de olhar o mundo, de ver as coisas como elas são realmente hoje. Gostas de ler? Lê! Lê livros de qualidade, revistas específicas de um determinado assunto e presta atenção e que, sobretudo, te acrescente algum conhecimento, alguma coisa de bom. Dilata a tua mente. Muda a tua visão ou as lentes com que olhas para o mundo. É uma maneira diferente. Hoje tens que ter uma maneira diferente de olhar o mundo, de encarar o mundo. Para tu teres uma visão sobre tudo o que está a acontecer à nossa volta. Lá estou eu. Deixa de acompanhar pessoas
que não te puxam para a frente e que só te acompanha para te puxar para assuntos que não são agradáveis e que não têm interesse. Se não te deixam, afasta-te tu delas, sempre com amor no coração. Não é a maltratar as pessoas, é afastá-las calma e tranquilamente, sempre com amor no coração. Porque essas pessoas não se apercebem que estão a reagir dessa maneira. Por mais que muitas vezes a gente a chame à razão, que a chame lhe diga, olha, não vais por esse caminho, não reajas assim. Algumas pessoas têm muita dificuldade em perceber isso. Por isso eu te digo que tu faças isso sim, mas sempre com amor no coração. É o amor que nos salva a todos. Por isso, vamos continuar a olhar o mundo e a mexer-nos, a tornar-nos imparáveis, a tornar-nos mulheres com energia. Mulheres que sabem acompanhar a família, que os netos já pensam de uma maneira completamente diferente da nossa. E se nós não tentarmos segui-los, compreendê-los, entendê-los, eles vão afastarem-se de nós. Por isso, toma atenção nesse assunto. Hoje, deixo aqui estes pequenos alertas. Entretanto, nós iremos falando sobre elas mais profundamente e melhor. Por hoje, esta parte do autocuidado vai ficar por aqui. Vamos passar então para o nosso patchwork. Vou dar uma pequena resenha da última live para quem não esteve presente e queira saber. Nós falámos sobre as coisas mais necessárias no presente. Para começar, não é preciso ter coisas e coisas e coisas, ter tudo ao mesmo tempo. E eu mostrei, se vocês quiserem ver e consultar a última live, está no YouTube, vocês podem procurar no YouTube e ver. Mas eu falei que o mais essencial de tudo era o tapete de corte. E não é preciso ter um tapete de corte enorme, basta um médio, dá perfeitamente. Falei da régua de corte também e falei do cortador rotativo, desta alminha que anda aqui. Falei também de outras coisas que vamos com o tempo precisando. Além dos recortes de tecido, para fazermos o patchwork, nós vamos precisar de outras coisinhas. Como, por exemplo, além deste cortador rotativo, que eu vos mostrei, precisamos de uma boa tesoura. Uma tesoura boa que só corta tecidos. Esta tesoura só corta tecidos quando é preciso. Depois tenho ainda esta tesoura, que é uma tesoura que tem umas serrilhinhas, assim aqui, tem umas serrilhinhas e corta em dentes de serra. Depois esta tesoura mais fraquinha, que é para cortar papel, cortar plástico, cortar fitas, pronto. Depois tenho ainda outra tesourinha, que serve para cortar os fiinhos, as linhas. Quando estamos na máquina, temos esta tesourinha, que serve, é pequenina e é muito jeitosinha para cortar os fios da máquina. É esta tesourinha. E depois, a semana passada, eu esqueci-me de falar numa coisa que é muito importante. É a caneta, que a gente chama caneta d'água, que ela faz as marcações que nós queremos e depois basta pôr-lhe o ferro em cima ou usar um paninho úmido que sai tudo. Não fica nada marcada no tecido e esta caneta é de muita utilidade. É muito útil para nós fazermos as marcações, seja no patchwork, seja na costura criativa, seja no que for. E depois sai com muita facilidade, como digo, sai com muita facilidade. Basta colocar o ferro em cima
ou passar um paninho úmido e Sofia, muito obrigada por estares comigo e a todas as pessoas que estão aqui comigo. Hoje, pronto, eu não tinha falado desta tesourinha, desta caneta de marcação e depois também vos falei destes alfinetes curvos que são para juntar a parte de cima. Por exemplo, estamos a fazer um edredom, cama de criança ou não só. Tem a parte de cima que é o patchwork em si, que se chama o tampo. Depois tem a parte do meio que é manta, feita em algodão, ou lã, ou poliéster, o empastar em poliéster serve para as bolsas que nós fazemos, que não precisam de ser tão encorpadas, são umas bolsas mais simples. E estes alfinetes são muito jeitosos, porque como são curvos, apanham-nos a parte de cima, o meio e o forro da parte de baixo ao mesmo tempo com uma facilidade extrema. Não são retos, são curvos. São muito bons também, são fáceis. Pronto, feita esta pequena resenha, vamos hoje passar para o material de costura. E o material de costura são as linhas, que são linhas aconselhadas para cozer o patchwork, são tal como os tecidos, 100% algodão. Existem vários tamanhos de carrinhos e de marcas. Quanto maior for o número, menor é a grossura. Maior, se for o 40, é mais fininho do que se for o 30 ou o 20. São aconselhados no patchwork, os números que são aconselhados são os 40 ou 50 para cozer e o 30 para acolchoar, sobretudo à mão. Porquê? Porque o acolchoado à mão... Ora bem, existe uma linha especial para acolchoar à mão, que nos ajuda, que tem um acabamento assim meio ceroso, meio encerado, que ajuda a correr melhor a linha. Quando a gente está a acolchoar à mão, como temos que pôr a agulha perpendicular ao tecido que estamos a acolchoar, essa linha encerada, que é um pouquinho cerosa, corre melhor, dá-nos mais jeito e a gente despacha-se mais, não é? Uma boa escolha de linha é tão importante como a escolha do tecido. Bons tecidos, boas linhas, fazem trabalhos de qualidade. Não é preciso ter linhas de todas as cores, de todas as tonalidades. Basta termos umas 4 ou 5 cores básicas ou neutras, que seja possível e que seja fácil, sobretudo as neutras, são fáceis de combinar quase com todos os tecidos. E aconselha-se a compra de carrinhos de linha grandes, porque se tornam bastante mais económicos. Tornam-se bastante mais económicos. Agora, temos a questão das agulhas e dos alfinetes. Como já falei, e agora mostrei aqui, há alfinetes que são mais apropriados, que eu mostrei na última live, os que têm cabeça plana, florinhas, corações, na pontinha do alfinete, que são alfinetes muito finos e longos, que permitem que a máquina coza sobre eles. Nós temos o tecidinho arranjadinho e pregado com o alfinete e não precisamos de nos preocupar com o alfinete, porque eles são tão fininhos que a máquina, o calcador da máquina passa por cima deles na boa.
não precisamos de nos preocupar com isso. Pronto, agora em relação ao enchimento, ao tal enchimento que eu estava a falar. Chama-se, no patchwork, chama-se batting, que é o enchimento. Chama-se enchimento a manta que se coloca entre o tecido do topo e a parte de trás ou forro. O uso da manta de algodão ou lã. Eu uso manta de algodão ou de lã, conforme seja verão ou seja para inverno, respectivamente. Eu uso o enchimento que tem 80% de algodão e 20% de poliéster, que é conhecido pelo 80-20. Pode ser comprado ao metro ou pode ser comprado a rolos. Também existe uma manta 100% acrílica. Eu na próxima live vou fazer tudo por tudo para ter uma amostra para vos poder mostrar, porque os meus acabaram e neste momento eu só tenho aqui um enchimento que vos vou mostrar. A manta, como eu estava a dizer, 100% acrílica, que dá para bolsas que não são tão encorpadas, são umas bolsas que não têm tanta estrutura. Porque existe um enchimento que é termocolante, só de um lado, para fazer bolsas também de senhora, mas estruturadas, que é este que está aqui, que eu tenho aqui. É relativamente grosso, não muito, mas esta parte brilhante que está aqui por trás cola-se com ferro ao patchwork e fazem-se bolsas bem estruturadas. Eu mostrar-vos-ei numa próxima live essas bolsas estruturadas com este batting, com este enchimento. Ficam bolsas bem segurinhas, bem estruturadas. E este é um enchimento que só cola de um lado, cola só ao patchwork, à parte de cima, ao tampo, e depois construímos as bolsas, pondo-lhe depois um forro em tecido liso ou tecido a condizer, não é? Depois já há também, e eu já falei na outra live, um enchimento ao fim e ao cabo que não é bem enchimento, é um estabilizador de patchwork que se cola por trás do patchwork estar feito e depois de estar bem batidinhas as costuras, colam-se esse enchimento que é estabilizador, quer dizer, tu colas aquele estabilizador com ferro ao patchwork e fica-te um trabalho impecável. Também serve, esse estabilizador autocolante também serve para, além de dar um acabamento perfeito ao patchwork, serve para aplicar, fazer o patch appliqué. O que é isto do patch appliqué? É, por exemplo, tu fazes uma bolsa e queres aplicar sobre esse patchwork, por exemplo, uma barraca da praia, daquelas antigas que se usam muito, que eram feitas de tabuinhas às riscas. Imaginemos uma coisa dessas, queres que seja uma bolsa de verão e que tenha essa aplicação. Isso chama-se patch appliqué. Então, a gente procura essa imagem, recorta e com este termocolante cola, e há um termocolante que cola dos dois lados, e então tu colas uma parte a essa figura, a essa coisa que queres colar na tua bolsa, colas nisso e depois colas na bolsa. Isto chama-se patch appliqué. E depois à volta ainda podemos fazer um cozimento à mão com uma linha mais grossa e de uma cor contrastante que fica muito bonito. Isso já faz parte da costura criativa. Pronto, agora, uma coisa que não pode faltar é o ferro de engomar.
Como já disse anteriormente, existem diversos acessórios, não é? Que irei falando conforme a necessidade, conforme a gente for evoluindo nas coisas, eu vou falando daquilo que é necessário para construir isto ou para construir aquilo. Mas o ferro de engomar com vapor de água, deve estar sempre junto a nós, numa tábua de passar a ferro ou de pôr em cima do sítio onde se trabalha, ou uma tábua de passar a ferro normal, onde a gente passa a roupa. Para ir, deveremos tê-lo sempre por perto, para ir ajudando a virar costuras e a assentar o patchwork, não é? Quando são trabalhos muito minuciosos, muito pequeninos, deve, se possível, haver um ferro pequeno adequado ao patchwork. Minhas queridas, por hoje não debito mais, porque senão é difícil ou não é tão fácil de ir memorizando, de ir apercebendo de que de tudo o que eu vos vou dizendo, que vos vou transmitindo. Na próxima terça-feira haverá outra live onde vou evoluir mais, onde vou falar mais sobre certas coisas e comprometo-me a mostrar-vos uma bolsa estruturada com esta manta, com este batting, para vocês verem a diferença entre uns e outros. E tentar também ter outro empastamento, outra manta, para vocês irem tomando conhecimento e irem fixando. Por isso, por hoje, um grande abraço a todas. Sejam felizes, tenham um resto de semana ótimo, cheio de energia, cheio de sorrisos na cara e vamos em frente, porque nós mulheres temos que mudar muita coisa no mundo, inclusivamente a maneira como ainda hoje se olha para a mulher. Eu gosto muito de estar sempre a ajudar, sempre a transmitir o conhecimento que adquiri durante 72 anos. Por isso, contem comigo. Um abraço enorme a todas, muito grata por estarem comigo e até a próxima terça-feira. Beijinho.